Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, que é sobre as nossas crianças. Nesse momento de pandemia, confinamento, isolamento social, distância social, nós estamos vivendo com várias emoções novas e uma nova rotina. E hoje nós vamos falar sobre as recomendações para apoiar o bem-estar emocional das crianças durante a pandemia da Covid-19. Para nos ajudar hoje a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, nós estamos com uma convidada super especial, que é a Ana Carolina Coutinho. Ana Carolina Coutinho, ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em terapia comportamental e já tem uma experiência de 11 anos atendendo crianças em consultórios. Hoje a Ana Carolina está nos Estados Unidos e de lá mesmo ela vai fazer esse bate-papo com a gente, conversar com a gente sobre essa questão do bem-estar emocional das crianças. A nossa conversa ela vai estar baseada num artigo que foi publicado agora em março, dia 19 de março, pelo Centro de Pesquisa nos Estados Unidos. Esse centro de pesquisas ele é focado exclusivamente em melhorar a vida de crianças e jovens, especialmente as crianças mais vulneráveis. Esse centro ele reúne orientações para apoiar e proteger o bem-estar emocional das crianças durante a pandemia. E a gente está percebendo aí que com essa mudança do cotidiano das famílias, né, uma nova rotina nos foi imposta compulsoriamente, né, não foi opção nossa esse confinamento. As crianças elas podem ter alguma dificuldade nesse ajuste da nova rotina, né? Os fechamentos das escolas, da creche, o distanciamento social, o isolamento, né? Esse confinamento dentro das residências, as crianças que estão afastadas dos avós, das pessoas mais idosas. Então, é uma situação muito nova e muito difícil para as nossas crianças também. E isso aí pode interferir, né, no senso de segurança da criança, de previsibilidade e na estrutura como um todo, e principalmente na estrutura emocional. E aí a gente vai bater um papo com a Ana Carolina, um pouquinho sobre esse artigo muito interessante, que está trazendo algumas orientações e recomendações para esse bem-estar, e é de interesse nosso, dos pais, dos avós, entenderem realmente um pouquinho mais sobre isso. E a Ana Carolina está aqui para nos ajudar com essa experiência já de atendimento com crianças. Ana Carolina, deixa a gente começar aí te perguntando. Você acha que as crianças elas são mais vulneráveis a esse impacto emocional de eventos traumáticos, como está acontecendo da pandemia? Sim, eu acredito que sim, porque a criança ela tá, especialmente as crianças menores de 6 anos de idade, 7 anos de idade, elas estão num momento muito delicado, onde elas estão construindo a sua personalidade. Elas não têm estruturas psíquicas tão fortes para lidar com toda essa mudança, né? A rotina sendo alteradas, coisas novas com as quais elas não estavam acostumadas a lidar antes. Então, eu acredito que sim, existe um impacto maior na questão emocional das crianças e que é importante que os pais estejam atentos a isso, porque eu sei que existe um cuidado dos pais para suprir, né, para manter a criança cuidada, protegida fisicamente, mas a gente tem também um importante componente, que é o componente emocional, que é necessário que a família tenha um olhar para isso. Então, eu acredito que esse nosso bate-papo é bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo.
Sim. E as crianças, né, dizem que as crianças são como uma esponjinha, né? Elas observam, elas captam tudo. Às vezes a gente está conversando no ambiente, né, dentro das nossas casas, a gente pensa que a criança é distraída brincando e ela está observando. É dessa forma mesmo? Elas são observadoras, elas escutam as coisas assim. Como que é isso aí? É assim mesmo que acontece. Eu tenho certeza que os pais, mães, avós, né, que estão acompanhando esse vídeo, vão se lembrar de, às vezes, você fala uma coisa, você acha que a criança nem, ela está lá brincando, nem está prestando atenção, mas um tempo depois ela solta aquela frase ou aquela, né, aquela palavra que você falou. Então, de fato, os cuidadores, sejam os pais ou alguém que é responsável pelo cuidado da criança, eles são o primeiro modelo de comportamento da criança. Então, o nosso processo básico de aprendizagem é através do modelo, do exemplo. A gente aprende a se comportar desde as coisas, né, do mais básico, que é aprender a falar, olhando o que a outra pessoa tá falando, né? Quando a criança, os pais começam a ensinar a criança a falar, ela vai repetindo. Então, o nosso comportamento, enquanto referência, como pais, ou tios, ou cuidadores, avós, ele vai sim, a criança vai estar, mesmo que você pense que não, ela vai estar absorvendo a maneira como a gente se comporta e, né, o exemplo que a gente está dando. Então, esse estresse que os adultos estão vivendo, todos nós estamos vivendo, né? Esse momento inseguro, preocupado com, né, o bem-estar mesmo físico da nossa família, ou o sustento da nossa família, todo esse momento de insegurança, esse ambiente inseguro, as crianças podem captar esse sentimento e estar também como os pais. Sim, sim. Existe, né, uma vasta comprovação científica de que os transtornos mentais, como depressão, transtorno de ansiedade, eles também afetam as crianças. Eu já, né, já tive a oportunidade de lidar com isso. Dentro da minha prática profissional, crianças ainda bem novinhas já sofrendo com algum tipo de transtorno. Então, é lógico, né, que eu não estou dizendo que todas as crianças vão desenvolver um transtorno durante esse tempo, mas a maneira como os pais estão se comportando, às vezes um estresse muito grande, uma falta de paciência, uma instabilidade no humor, é possível que a criança ela vai, de alguma maneira, captar isso, e isso pode entrar no que a gente chama de repertório de comportamento. A criança pode passar a adotar também aquele tipo de comportamento, até como uma resposta ao ambiente que ela está vivendo. E essas reações que as crianças podem ter, né, vivenciando esse momento, pode ser o quê? Medo, tristeza? Pode ser medo, tristeza, ansiedade, ela pode estar se sentindo insegura. A gente vai falar, né, mais para frente um pouquinho sobre a importância de você transmitir as informações para a criança. Então, assim, existe uma série de emoções que a gente experimenta normalmente, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é parte do nosso componente emocional, mas ela pode experimentar isso de uma maneira um pouco, eu não sei se a palavra exata seria alterada, mas assim, numa proporção maior do que ela está acostumada. Toda criança sente medo, sente ansiedade, mas isso pode vir numa proporção maior nesses dias. E com essas informações que às vezes os adultos, né, entre si conversam, né, muita notícia de morte, né, de essas questões, de que forma assim a criança ouvindo isso, né, pode trazer aquele medo, principalmente da perda dos pais, né, ou dos avós que são muito próximos. Então, a questão da informação, como falar para a criança, como os pais devem transmitir essa informação dessa questão da crise, desse momento que todos nós estamos vivendo, que a família está reclusa,
às vezes até a questão mesmo financeira, que precisa, às vezes, reduzir algum gasto de alguma forma. Essa informação, porque a criança ela precisa entender o que está acontecendo, ela não pode ficar alienada, né? Uhum. Mas como passar Uhum. essa informação para a criança de forma que isso não altere essas questões emocionais? Então, a gente tem vivido um momento de muita informação, né? E até para os adultos, a gente precisa ter um limite no tempo que a gente se expõe às notícias. É lógico que é importante a gente saber o que está acontecendo, a gente receber as orientações dos órgãos competentes, né, do Ministério da Saúde, de outros órgãos, mas uma superexposição à notícia, e isso já é consenso entre pesquisadores da área de saúde, isso vai provavelmente começar a despertar naquela pessoa um sentimento de ansiedade. Então, cuidado, uma orientação para os pais é cuidado com o quanto você, como pai, mãe, está se expondo, porque se você se expõe demais, provavelmente você vai ficar falando muito sobre isso. Em algum momento você vai falar com seu filho sobre isso. Então, a criança precisa saber, né? Não é para mentir para a criança, não é para falar para ela, não tem nada acontecendo, não. Ela precisa saber, você precisa ir no limite dela. Então, para cada idade, né? Se a criança não está perguntando, você também não vai ficar enchendo a criança de informações. Então, explicar, olha, está acontecendo, tem um vírus, esse vírus está fazendo com que as pessoas tenham que ficar em casa, então o papai e a mamãe estão tendo que trabalhar de casa. O que a gente precisa fazer para se cuidar? A gente precisa lavar a mão, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E se existe, por exemplo, se houve um caso de demissão naquela família, né? Um dos pais perdeu o emprego, isso também precisa ser verbalizado. Olha, agora, pelo menos por enquanto, o papai não está trabalhando, então como que a gente vai poder fazer? Isso aqui a gente não vai poder comprar agora. Então, assim, eu sou a favor, né? Eu sempre converso isso com os pais dos meus pacientes, que a criança seja um agente também participativo, ela faz parte daquela família. Então, ela não pode ser privada das informações. Mas o equilíbrio é não encher a criança de informações, porque isso vai despertar um sentimento de ansiedade nela, provavelmente. Certo. E quando existe uma perda na família, né? Existe aí uma perda realmente pela situação do coronavírus. Como que isso também pode chegar, essa notícia deve ser dada à criança? Quais os cuidados, de que forma? Precisa ter um acompanhamento de um profissional? Como que os pais devem agir nesse momento de uma perda em função dessa situação da pandemia? Então, a criança dentro do, né, eu volto a dizer, vão existir sempre limitações por conta da idade. Então, uma criança de 4 anos de idade, ela não vai ter o mesmo nível de compreensão sobre a morte, por exemplo, do que uma criança de 12 anos. Então, a linguagem, ela precisa saber, né, os pais precisam ter um cuidado com a linguagem, com a maneira com que vão falar. E uma coisa interessante é, assim, sempre levar a criança a pensar sobre as coisas boas que ela viveu com aquela pessoa que, né, faleceu na família. Então, aquela pessoa que ela perdeu, se é um avô, se é um tio, se é alguém próximo. Então, assim, essa pessoa não está mais aqui com a gente, mas quantas coisas boas nós vivemos juntos, vamos lembrar, né, dos momentos bons. E aí, logicamente, né, dependendo da fé, da crença de cada família, vai haver também um outro tipo de explicação, mas assim, eu não recomendo que os pais, nem nessa situação do coronavírus, nem uma outra situação de morte, que isso seja escondido da criança. Certo. Então, e quais seriam então, assim, essas recomendações, né? Como apoiar, como proteger o bem-estar emocional das nossas crianças aí, né? Quais são essas medidas que os pais devem tomar, ou os cuidadores, para fazer essa proteção desse emocional? Então, esse artigo, né, que a gente mencionou, que a Vanessa mencionou no início da entrevista,
Ele foi publicado pela Universidade de Massachusetts, é um centro especificamente para, né, lidar com questões relacionadas à infância, bem interessante. E aí tem algumas recomendações e eu quero também trazer mais alguns comentários. Uma coisa importante, entender que cada criança ela vai reagir de uma forma. Algumas crianças vão ficar mais sensíveis, outras crianças vão ficar mais agitadas. Então, é importante que os pais saibam lidar. Às vezes, irmãos, mesmo sendo irmãos dentro da mesma casa, uma criança vai ficar agitada, nervosa, outra criança vai ficar mais agarrada com a mãe ou com o pai. Então, evitar as comparações é bem importante também. Olha, seu irmão está fazendo muito melhor do que você, olha como é que seu irmão está se comportando bem. Isso não é saudável. Então, assim, entender as reações que cada criança vai ter. Fornecer informações, que é o que a gente, né, já mencionou um pouco aqui. Então, explicar para a criança o que está acontecendo, falar para ela qual é a maneira como ela pode se cuidar durante esse momento, como ela pode ajudar em casa, como ela pode ajudar, por exemplo, o irmão mais novo, ajudar na dinâmica familiar, já que agora todo mundo está junto em casa, né? Então, isso é bem importante. Uma outra coisa que é importante em qualquer época, mas eu acho que agora é mais ainda, é criar uma rotina. Então, embora pareça um momento de férias para as crianças, mas não é, né? Inclusive porque os pais já estão começando, quem não recebeu ainda, né? Alguns já têm recebido, outros vão começar a receber as tarefas escolares. Então, eu aconselho os pais a montarem uma rotina. Coloca mesmo no papel. Acordar tal hora vai ser o café da manhã, tal hora vai ser o horário de fazer os deveres da escola, tal hora vai ser para brincar, porque a criança vai visualizar aquela rotina e os pais podem trabalhar em cima daqueles horários pré-determinados. E ela vai ver que dentro da rotina vai ter um momento, por exemplo, para ela brincar. Então, isso pode servir também como incentivo. Olha, agora a gente está no momento dos deveres, mas tal hora vai ser o momento de você estar brincando. Você vai poder escolher o joguinho, né? O celular, se for possível também. Os pais terem um controle maior, porque vai ter uma tendência, eu sei hoje nas famílias, por conta da quarentena, das crianças quererem ficar mais com o celular. Então, é um tempo de investir nos jogos de tabuleiro, nas brincadeiras, né? Mesmo assim, com espaço limitado, mas é possível, com alguma criatividade e muito material que a gente tem hoje disponível na internet, que as crianças tenham também esses momentos de brincadeira, né? Enfim. Outra coisa importante que eu quero enfatizar aqui é o cuidado com a pessoa que está cuidando, né? Que também é uma proposta aqui, desse artigo. Eu sei que é um momento difícil para todos nós, a gente está tendo que se reinventar, e especialmente para os pais, né? Eu acredito que seja um momento ainda mais desafiador. Alguns estão trabalhando em casa, né? Estão tendo que dar conta da criança, da casa, do trabalho. Então, assim, e aí a gente ouve muitas coisas na internet sobre como você deve lidar com seu filho, o que você pode fazer nesse momento. Mas eu quero incentivar também você, como pai, mãe, como responsável, para um olhar para você, sabe? Para você se cuidar, para você. Eu sei que a rotina tá grande, mas assim, tirar um tempo, dar uma respirada, né? Enfim, existem alguns exercícios de relaxamento que são bem rapidinhos. E eu vou deixar meu contato depois no final, né? A gente pode trocar informações. Mas assim, os cuidadores se cuidarem, os pais, os responsáveis, porque caso isso não seja feito, vai prejudicar tanto as próprias pessoas, né, os próprios pais, quanto as crianças também, né? Então, assim, a gente ter esse olhar para os pais, né, você como pai, como mãe, de ter um tempinho também para você, dentro do possível, mas ter um tempinho também para você. É verdade. E lembrar também, o Carol, que esse distanciamento social
a gente não pode perder toda a conexão, né, Isso, que as bem lembrado. crianças, né, têm. Então, Uhum, assim, de repente, chamar um amiguinho virtualmente, né, isso, incentivar, né, esse relacionamento ainda que virtual, mas buscar aqueles amigos, priminhos, né, e a criança se relacionar também, né? Acho que sim, seria bem interessante para não perder muito o contato. Então, o que hoje a gente pode fazer, né? Tem aí a sim, tecnologia, né, para nos ajudar, uhum, então não deixar de continuar com essa conexão social também, né? sim. Importante. E especialmente assim, né? Vão ter crianças, por exemplo, fazendo aniversário nesse tempo, tendo as suas É, festinhas de aniversário canceladas. Então, chama os amigos, né? Pede para é, os pais dos amigos entrarem no Zoom, como a gente está usando aqui, ou outro é. aplicativo, e cantar parabéns, Aham. enfim, conversar com os avós, conversar com os tios, com os amiguinhos. Vamos utilizar as redes sociais ou né, a tecnologia que está à A nossa disposição tecnologia, isso. para a gente manter esse contato social, que é super Aham. importante. Super importante. A gente já está aí finalizando o nosso bate-papo e o que você quer deixar aí para os pais, né, os cuidadores das crianças, como uma mensagem aí de incentivo, porque a gente vem falando, é sempre desafiador, momento novo, às vezes os próprios pais, né, nós não sabemos como agir e o que Uhum. devemos fazer, então dá aí o seu recado para os pais e depois você podendo deixar o seu contato, eu sei que você está fora, né? Não está aqui no Brasil, está aí nos Estados Unidos, mas você tem trabalhado também online, né? Está atendendo aí Sim. seus pacientes aqui. Uhum. Mas se você puder deixar um contato para um pai que tiver alguma dúvida ou num comportamento, vendo alguma coisa do próprio filho, alguma reação diferenciada, de repente pode, né, Uhum. conversar com Sim, você, sim. certo? Aí deixa aí um recado aí para os pais, que os pais e avós e cuidadores, né, podem aí fazer ainda mais para ter essa rede de proteção do emocional das nossas crianças. Então, eu estava me lembrando hoje de um filme antigo, eu acho que é de 97, pelo minha consulta lá no Google, chamado A Vida é Bela. Eu acho que a Aham, gente se lembra desse filme, que foi o filme que ganhou o Oscar no mesmo ano que o aham, Central do Brasil concorreu, e nós perdemos para esse filme, né? Mas é um filme belíssimo. E a história do filme é de um pai que vai com o filho para um campo de concentração. E aí ele faz o filho acreditar, um menininho, uma criança que aí viu o filme vai lembrar, que eles estão participando de um jogo. E uhum. aí é que ele e o filho têm que fazer as tarefas para ganhar ponto. Se ele não obedecer, ele perde ponto. E é muito interessante a gente perceber que no meio de uma situação caótica, né? Uhum. Eu não consigo imaginar uma mais Uma, caótica, embora essa que a gente esteja vivendo seja bem também. caótica. Mas assim, ele conseguiu com que o filho passasse por aquela situação sem perceber que ele estava num campo de concentração. Então, assim, os pais eles têm esse papel, né, de trazer para os filhos leveza, alegria, mesmo nos momentos difíceis. Mas o que eu quero dizer também, né, enfim, a gente pode tratar isso com humor, com leveza, mas eu quero dizer para os pais também, cuidado com a autocobrança, né? Existe hoje, a internet é muito boa, mas ela também acaba gerando uma grande fonte de comparação. Então, talvez você veja aí, né, você como mãe, veja, ai, nossa, mas a minha amiga está dando conta, e eu acho que eu não estou dando tão conta assim. A sua amiga tem as limitações dela e você vai ter as suas, eu vou ter as minhas. Então, assim, eu sei que você está fazendo, você como pai, você como mãe, você está fazendo o seu melhor. Então, é tempo de estarmos juntos como família, é tempo de nos reinventarmos, de descobrirmos novos caminhos, de nos conectarmos com o que realmente importa.
importa, né? Que é estar junto como família, que é afeto, que é amor. Então, assim, isso vai passar, a gente vai passar por essa epidemia. E eu acredito que se a gente se nós fizermos boas escolhas nesse tempo, embora toda a carga emocional que a gente está tendo que lidar, a gente pode sair melhor, a gente pode sair mais fortalecido, a gente pode sair com vínculos mais fortes com os nossos filhos depois que essa epidemia passar. Então, pais e mães, respirem fundo, vocês estão fazendo um bom trabalho. Isso. Ninguém está com o manual na mão e a gente vai passar por isso. Isso aí, muito amor, né? E aí a gente consegue. Fala para a gente aí o seu contato, para quem está nos ouvindo, possa se interessar ou se precisar, né? De um esclarecimento, de uma orientação. Qual que é o contato que a gente pode passar aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Tá, eu vou deixar o meu e-mail e o meu Instagram, ok? Que aí pelo Instagram também dá para você mandar direct. Certo. Aí a gente... Então, o meu e-mail é anacarol, com C, ponto, tc, de Teixeira Coutinho, @gmail.com. anacarol.tc@gmail.com. E o Instagram é @anacarol_tc. anacarol_tc. Aí você pode me encontrar lá. Eu tenho também alguns materiais que a gente tem recebido, né, em grupos de psicólogos que talvez você como pai e mãe já tenha acesso, mas assim, cartilhas, sugestões de brincadeiras, de jogos. Então, se você tiver interesse, a gente pode compartilhar também esse material para ser um apoio aí nesse momento. Ótimo. É um momento que eu sempre digo aqui, que é um momento da gente compartilhar as informações, compartilhar aquilo que é bom para que, né, fique mais leve para todo mundo. Todos estamos na mesma situação, sofrendo, né? E precisamos esse alento um com o outro, dividir, né, o que temos de boas informações que vai ajudar, né, ajudar também a questão financeira para quem está precisando, enfim, distribuir bastante amor aí, compartilhar. E você, com essa experiência aí de 11 anos já atendendo crianças, eu sei que pode ajudar bastante quem está nos ouvindo e precisa realmente dessas informações, tá? Carol, muito obrigada, tá? Sucesso para você aí, tá bom? A gente agradece, foi muito bom poder conversar com você e quem sabe depois a gente volta aí para continuar mais algum assunto, se assim for de interesse, né, das pessoas também que estão nos ouvindo. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Um forte abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.